Olá! Hoje eu estou aqui em uma edição especial com uma convidada muito querida, a Samara Oliboni. Bom dia, Samara. Bom dia, Simone. Muito prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada pela sua presença. E hoje nós vamos ter um tema um pouquinho diferente, né, que nunca foi abordado aqui nesse nosso canal, que é o tema bullying. Então aqui a gente tem a Samara, que é psicóloga, mestre e doutora especializada em bullying. A Samara tem uma carreira internacional, né, que em países de língua portuguesa. Ela é brasileira, com formação também em Portugal e na Alemanha, né? Nós estamos aqui na Alemanha. A Samara é mãe, enfim, tudo de bom. E a Samara, então, pode contar um pouquinho pra gente da formação dela, o que ela faz. E aí depois a gente entra no nosso no tema mesmo que a gente quer. Então, aí eu fiz a faculdade, né, de psicologia no Brasil, fiz o mestrado e a parte do meu doutorado eu fiz sanduíche, né, que a gente chama sanduíche, uma parte no Brasil, e eu finalizei ele em Portugal, que foi tanto o mestrado quanto o doutorado, foi sobre o bullying, né. Então, no mestrado eu fui investigar como que os professores percebiam e encaminhavam as situações de bullying que ocorriam em sala de aula, porque é um dos locais onde mais acontece um bullying. E no doutorado eu fui investigar um programa de intervenção, né, a respeito do bullying. E aí então já fiz inúmeras palestras, participando de congressos internacionais, né, trabalhei como professora universitária no Brasil. Maravilhosa! Então, estamos em excelentes mãos. Aqui também, né? Sim, aí aqui também dando continuidade a esse trabalho, atendendo famílias, né, que passam com essa experiência, né, de ter o seu filho que está vivenciando situação de bullying na escola, ou os pais também já passaram, ainda carregam as suas dores, cicatrizes do bullying, então agora vão estar buscando informações para estar ajudando os seus filhos, porque trabalhar a questão da prevenção também, né? Então não somente quando, eu costumo dizer, não é somente quando você está ali com a batata quente na mão, com um problema instalado que você não sabe para onde correr. Então o quanto é importante essa questão da prevenção. E aí acabam vindo para mim famílias mesmo que ou o pai ou a mãe já passaram, já tiveram histórico do sofrimento do bullying e agora com seus filhos na escola querem prevenir, porque se instrumentalizar, porque antigamente não se era falado sobre bullying e agora a gente tem a ideia do que vem a ser, então vamos buscar aprofundar o conhecimento disso. Então também atendo essas famílias, né? Certo. Então vamos começar, vamos pegar essa deixa aí, o que é bullying? Explica pra gente, então, Samara, de uma forma que nós leigos, né, possamos entender, assim, o que é bullying. Então, assim, bullying, ele é toda forma de comportamento que envolva intimidação, exclusão, perseguição, e ela ocorre entre pares, entre iguais, entre pessoas que estão na mesma posição, na mesma condição. E ela é repetitiva, não é algo que é ocasional, que foi algo que um episódio que aconteceu, não, ele é constante, diariamente, ou quase que diariamente. E o desejo que se a pessoa tem, a pessoa que pratica, é de realmente de ferir, é de magoar. Não foi, desculpa, foi por engano. Não. Ele é intencional. Então, assim, eu falando de uma forma genérica, porque o bullying ele pode acontecer com pessoas de qualquer idade. Mas envolve predominantemente crianças e adolescentes. Até por isso que o bullying ele é reconhecido como um tipo de violência escolar. Porque é na escola que envolve o maior número de crianças e adolescentes. A gente vai encontrar na escola. Mas ele pode acontecer em qualquer ambiente. Inclusive de trabalho, no ambiente de trabalho, pessoas adultas, isso pode acontecer. Então, e aí quando eu falo que são entre pares, vai ocorrer entre alunos ou entre colegas de profissão.
né? Ou na família entre primos, né? Então, assim, a pessoa está no mesmo nível de relação. Quando existe um desnível na relação, por exemplo, de professor-aluno, ele não é chamado de bullying, ele é chamado de assédio moral. Por que que essa diferenciação... Deixa eu contar aqui para o pessoal do nosso canal, que inclusive foi o que eu aprendi com a Samara, que tinha um outro nome, né? Então, por exemplo, que é a relação de professor e aluno, né? Ou seja, de níveis, né? Diferentes. E aí, então, tem um outro nome, porque é uma outra relação mesmo, né? De abuso, realmente, de poder, né? Porque o bullying, ele envolve uma relação de poder, desse nível de poder, mas são entre iguais. O que a sutileza nisso? O que vem a ser exatamente? Quando ocorre entre iguais, entre alunos ou entre colegas de trabalho, significa que o aluno que está sofrendo, ele teria condições de sair da situação, porque ele está lidando com um igual. Um colega de trabalho, ele teria condições de sair da situação porque ele está lidando com um igual. Diferente de, digamos, eu vou rebater um chefe, assim, não, ele é meu chefe, eu tenho que... engolir, né? Eu tenho que ficar quieto, eu tenho que pensar, porque eu não vou responder meu chefe, enfim. Né? Então, existe aí um desnível de poder. Quando é professor-aluno, eu não vou responder o professor, porque vai perseguir, porque isso. Então, tem um desnível de poder. Então, fica difícil para a vítima sair da situação. Fica mais difícil sair da situação. Então, aí, quando tem esse desnível na relação, a gente chama de assédio moral. Tá? Mesmo que ocorra a mesma forma de intimidação, de perseguição, que tem o desejo de maltratar o outro, mas esse desnível de poder faz com que a vítima ela tenha essa dificuldade maior ainda de sair, porque ela teme essa condição dela que pode se sentir mais prejudicada ainda, porque o outro está num nível, né, superior. Né? Existe uma autoridade dentro disso. Então, às vezes vão falar, o pai está praticando bullying com o filho. Né? Como é que a criança vai responder ao pai porque eu tenho que ter respeito pelo pai? Um outro nível. É um outro nível de relação. Agora, o bullying, não. Eles estão no mesmo nível de relação. Entendi. Né? Então, por que eu não respondo de igual forma ao meu colega de trabalho que está me intimidando, que está me perseguindo, que está me excluindo? Né? Agora, e a mesma coisa com crianças, adolescentes na escola. Né? Então, se eles estão no mesmo nível... Se chama bullying. Se chama bullying. Agora, quando tem desnível... Então, pronto. Como o assunto, então, tem vários focos, né? Várias camadas. É claro que em um vídeo a gente não pode abordar né? Tudo. Então, hoje a gente vai se concentrar na questão... do bullying na escola, né, com crianças e adolescentes. Mas se vocês se interessarem por um outro momento, né, um outro vídeo também com a Samara, que ela fale da relação do bullying entre adultos em ambiente de trabalho, vocês deixam aqui, né, eu me interesso, eu quero, e aí a gente, né, se organiza. A gente volta para falar sobre um outro momento. Sim. Isso. Então, agora a gente sabe o que é bullying, né? Sim, a definição de bullying, o que isso enquadra. E como o nosso canal fala sobre superdotação, né? Então, a gente vai tentar, nessa nossa conversa, direcionar esse tema bullying por uma perspectiva mais focada das nossas crianças, que seriam as crianças superdotadas. Não é? Então, eu e a Samara, a gente já teve umas conversas aí, né, assim, de esclarecimento da problemática da criança superdotada, as mais frequentes, as mais comuns, né? E aí, então, eu queria perguntar para a Samara se você vê diferença entre as causas do bullying com as crianças superdotadas e a maioria das crianças. Existe diferença? E se existe, quais? Na verdade, assim, as pesquisas elas vêm mostrar que até tem uma pesquisa falando exatamente a respeito disso, de crianças que não são superdotadas e crianças superdotadas,
a respeito da vitimização de bullying, né? E na verdade não existe uma diferença, né? A pesquisa vem dizer assim, olha, elas vão sofrer bullying por diferentes situações, porque o agressor ele vai buscar um ponto de fragilidade, né, na vítima, para estar perseguindo. Então, pode ser qualquer coisa, né, qualquer ponto em que o agressor veja assim, aquele é um ponto sensível, né, a criança ou adolescente ficou abalado, então eu vou começar a intimidar ele naquele sentido. Então, a questão da superdotação, dos superdotados, é justamente essa questão que vem trazer possivelmente essa diferença, esse olhar, é porque eles vão apontar justamente para essas altas habilidades deles, então, que tem um destaque maior, né? Então, consegue... Quer dizer que eles sofrem igual, mas a motivação é devido às altas habilidades. Por né? razões diferentes. Por razões diferentes, né? Então, se destaca melhor na matemática, no conhecimento lógico, nas artes, enfim. Então, ele vai buscar essas questões, as habilidades deles. Né? Vai tentar fazer das habilidades o ponto fraco, né? Exato. E outras crianças vão estar buscando pontos diversos, quaisquer outros diversos. Né? Então essa acaba sendo a diferença, mas iguais podem sofrer situações de bullying. Então, uma coisa que eu sempre tive a curiosidade de saber, e eu acho que muita gente aqui, é primeiramente por que uma pessoa, no caso uma criança, um adolescente, quais as razões do agressor em ser agressor, em fazer o bullying. Tá, essa é uma questão bem interessante, porque ela vai voltar um pouco mais atrás, porque eu fiz uma pesquisa até em que eu fui estudar o que motivava as crianças em formarem grupos de gangue na escola, né, as famosas gangues. E aí, entrevistando os meninos, né, que normalmente são os meninos que ficam mais envolvidos nessas situações, eles dizem assim, olha, era a forma como eles se sentiam valorizados, que eles se sentiam vistos. Então eu lembro que teve um menino que falou assim, quando eu passo na rua, né, os outros falam assim, olha, toma cuidado com ele, porque ele pode te pegar, ele pode ser perigoso. Então ele se sente importante, se sente importante. Nem que seja negativamente. Exato. Então assim, o que motiva alguém a praticar o bullying? Não significa que ele seja uma pessoa má, que seja ruim, mas existe uma falta dentro dele, uma ausência dentro. E ele vai tentar suprir essa ausência praticando bullying no outro. Ou seja, essa é uma questão de poder, né? Então o bullying envolve uma relação de poder. Quando eu pratico bullying com alguém, eu sou mais que você. Né? Então, o bullying entre meninas, por exemplo, em que as meninas, eu costumo dizer que as meninas não precisam falar uma palavra para praticar o bullying. Né? Então, só um olhar. O olhar, o revirar os olhos, né? Aquela suspirada, aquele respiro, né? O excluir, e aí elas criam uma relação assim que todas, digamos assim, agora ninguém vai ser teu amigo, entende? Então essa questão significa que quando elas criam toda essa articulação, demonstra que eu sou mais que você. Eu tenho um poder maior que você. E você sozinho não consegue sair da situação. Então, eu sou mais. Sim. E aí, essa vem a ser uma das motivações de que existe uma ausência, né? Ele quer ser visto, ele quer ser valorizado, ele quer ter um reconhecimento. E, às vezes, até na sala de aula, o aluno que pratica o bullying, muitas vezes é aquele aluno que, às vezes, faz... deboches, faz as piadas inadequadas, o professor está sempre chamando a atenção, e às vezes vira até acerta o queridinho do professor, que digamos é entre aspas, o mau aluno, mas acaba sendo até o queridinho, tipo, você não se comporta direito, você não se presta atenção. Ele está conquistando a atenção do professor, ele está sendo visível pelo professor, ele está sendo visível pelos colegas, então ele está suprindo uma necessidade dele, uma carência dele, uma frustração dele. Ou também tem situações em que essa criança, ela aprendeu a se relacionar de uma forma mais agressiva, né? Então, através ela percebe que através da manipulação, ela consegue coisas que ela gostaria de ter. Ela percebe que, às vezes, através
que através dos gritos ou da violência, demonstrando agressividade, ela consegue o que ela deseja. Né? Então, às vezes, famílias disfuncionais, que vivem situações de violência em casa, a criança cresce num ambiente disfuncional, né? Então ela acaba reproduzindo esse comportamento na escola, que não deixa de ser também uma ausência dela, né? Uma carência. Então existe uma carência de afeto, uma carência de amor, e que, ei, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado. Nem que seja negativamente. Nem que seja negativamente, porque pelo menos eu estou ganhando uma atenção. Sim. Né? Eu estou ganhando a atenção do professor. Então, até mesmo quando esse bullying ele ocorre de uma forma mais sutil, como falamos, né, que não precisa falar uma palavra, eu também estou demonstrando para mim mesmo, no caso o agressor, né, está demonstrando para si próprio que existe um poder, que ele está além, acima de alguém, mesmo que esse alguém está igual, entende? Então essa acaba sendo uma motivação. Não surge do nada assim, eu vou pegar e vou... Hoje eu acordei e vou querer ser uma pessoa má. Né? É importante a gente compreender, isso não é uma justificativa, né, para o ato, né, os atos ruins, mas é importante que a gente compreenda também os dois lados, né? E assim, é interessante porque muito se fala no olhar da vítima, né, tem que acolher, tem que ajudar a vítima, que realmente claro. Mas o agressor ele também precisa desse olhar, ele precisa dessa ajuda, porque ele também tem uma necessidade dele que não está sendo suprida e por isso ele está fazendo. Porque senão o ciclo não acaba, né? Ele deixa de fazer com um, pode fazer com o próximo, né? E assim por diante. Exato. Muito bem. Então, vamos falar então das vítimas que a gente falou agora. Sim. Quem são? Agora a gente conhece os agressores, né? E quem são então as vítimas? Então, quem sofre bullying, né? Então assim, nós vamos ter os envolvidos, vamos dizer assim, vamos diferenciar os envolvidos em situações de bullying, né? Tem o agressor, o clássico, né? Aquele que está praticando bullying, a vítima clássica, que é a que recebe as agressões, e temos a vítima agressor, que tanto ela, a mesma criança ou adolescente, ao mesmo tempo que ela recebe as agressões, ela também pratica com outras crianças. Sim. Sabe? Então nós temos a vítima agressor e todos eles, né, têm consequências desse envolvimento, inclusive as testemunhas, que são os alunos que presenciam a situação de bullying, sabem quem são os envolvidos, mas não fazem nada. Né? E aí assim, por que eles de repente não fazem? Então depende também muito da questão da personalidade das testemunhas que visualizam. Da dinâmica de grupo da também, dinâmica, né? Exato, porque a testemunha, ela pode pensar e sofrer até ansiedade, que daí vem as questões de consequência. Eu posso ser a próxima vítima. Eu não posso chegar muito perto do agressor porque ele vai começar a praticar bullying comigo também. Eu não posso ajudar aquela vítima porque daqui a pouco eu vou ajudar, eu não consigo ajudar direito, eu vou sofrer. Então, as testemunhas também acabam, de certa forma, sendo envolvidas dentro dessa dinâmica, né, que é o bullying. Eu lembro que quando eu era criança, eu não posso dizer que eu sofri bullying, mas eu posso lembrar que eu quase sofri. A minha estratégia era de fuga, né, ficar longe o máximo possível daquelas pessoas que eu via que estavam começando a serem agressivas comigo, mas eu tive a sorte de ter amigos que me protegeram na época. Isso é importante. Né? Então, que assim, cortaram logo o mal pela raiz. Colegas. Eu tive um grupo, né, que me protegeu na época, eu lembro disso. É isso que se precisa para justamente intervir na situação de bullying. Né? Então, assim, quando a criança está sofrendo bullying, ela tem que ter um grupo de amigos, de relação que vai dar esse suporte, que vai dar esse apoio, seja de colegas, né? Ou buscar apoio a um adulto, porque o que acontece como tem essa questão de são iguais, são alunos, e tem esse desnível de poder entre um sobre o outro, a criança sozinha, ela é muito difícil dela sair sozinha da situação. Então ela tem que ter essa rede de apoio, esses colegas para ajudar ela, mas é fundamental
ela ser orientada, instruída para estar buscando ajuda de um adulto, de um professor, de dizer o que está acontecendo, porque é esse adulto que vai conseguir ajudar a criança. Então vamos lá, vamos como é que chama? Tentar focar um pouco nessa solução, porque isso é bastante importante. Então, o primeiro que a gente tirou desse exemplo pequenininho que eu dei, que seria como que quem está sofrendo pode sair dessa situação. Então, quais recursos, né? O primeiro que a gente começou agora seria com a ajuda de outros colegas. Sim. O que é uma questão bem de sorte. Eu imagino que seja uma minoria. Porque aquela minha constelação ali deu certo, né? E nem foi consciente. Foi uma coisa, eu acho que foi inconsciente para todo mundo. Que éramos todos crianças, né? Mas, então, essa seria uma. Ajuda de outros colegas. Que aí me vem agora na cabeça que a ajuda de outros colegas também pode ser induzida com o professor, quer dizer, a conscientização através do professor e dos adultos da escola e dos pais podem conscientizar um grupo de crianças a defenderem outras crianças. Sim. Vem à cabeça agora. Esse é o papel fundamental até dos programas de intervenção que existe, as alunos testemunhas deles servirem como essa rede de apoio, porque eles percebem, né, da dinâmica ali na sala de aula. Às vezes o professor está virado para o quadro fazendo alguma coisa, o bilhetinho está rolando, o olhar está rolando, a risadinha, a piadinha, o professor às vezes não vê. Mas os alunos que estão ali na volta, que testemunham, eles percebem. Então, deles servirem como essa rede de apoio, de dar o suporte para a vítima, de falar para o professor. Então, assim, em termos de Brasil, existe a legislação específica de prevenção e intervenção em situação de bullying que vamos de novo aqui para mim. Que eu não sabia que existia essa lei. Como é que é a prevenção? É uma lei de 2015, agora eu não lembro o nome da lei, mas assim, é só buscar na internet a legislação, ela aparece. E aí ela fala a respeito de intimidação sistemática. Como é que chama de novo a lei? Prevenção e sistematização de bullying. Ela tem um nome específico que ela vai falando a respeito da prevenção do bullying sistemático, que ele é um tipo de violência sistemática. Prevenção, né? de bullying sistemático. Aprendi. Assim, ela não está exatamente nesse nome, a pessoa tem que buscar, né? Sim. Digita ali na internet, no Google, assim, algumas palavras aí já vem. Já vem a legislação sobre bullying, 2015, vai aparecer ali, tá? E aí, essa lei, ela vai dizer que toda a escola tem a obrigação de ter um programa de prevenção e intervenção de bullying dentro da escola. Ela é obrigada, todas as escolas, seja pública ou privada, ela tem que ter isso. Né? Porque o bullying não dá pra dizer assim, minha escola não tem bullying, eu não vou fazer isso. Né? E geralmente a escola que nega isso é a que mais tem, porque não tá com os olhos fechados, acaba não visualizando. Claro! Né? Porque qualquer grupo pequeno pode ter uma situação de bullying. Como que uma escola é impossível ter bullying? Não vai ter, não existe, não tem. E até porque na escola entra e sai aluno, existe essa dinâmica, então não dá para dizer, entende? Então, por lei, desde 2015, tem que ter um programa de prevenção e intervenção. Então, assim, se de repente o seu filho está sofrendo bullying na escola, é fundamental buscar conhecer qual é o programa que a escola está desenvolvendo, qual é a intervenção que eles fazem, qual é a dinâmica que eles trabalham com os alunos dentro disso, para justamente dar o suporte. E se, porventura, a escola negligencia a situação de bullying, que é bastante comum até agora, porque é a famosa estratégia mais fácil. Vamos ficar quietinho. Fazer de conta que não vê. Vamos ficar quietinho que passa, né? O problema é que não passa. Olha, é a mesma coisa da detectação, né, do rastreamento da superdotação. Não, vamos ficar quietinho que vai passar. Eu não vou mexer com isso, não. Mas não passa, né? Os sinais estão ali. Não passa. E aí, assim, se a escola negligencia, não dá o apoio para o aluno, né? E aí as coisas vão escalando
né? Então os pais eles podem recorrer à justiça, né? E hoje a gente tem uma série de processos judiciais com causa ganha, claro, para a família, né, das vítimas, e que tem que, né, a indenização geralmente acaba sendo bem elevada. Eu acredito que só o processo já pode intimidar bastante uma família a fazer alguma coisa, né? Então, assim, independente se é escola pública ou privada, né, Sim. não importa, a lei é a mesma e todas têm que ter isso. Só que, claro, para se chegar dentro desse processo, digamos, eu vou processar, não é a questão da prática, até porque a lei para criança e adolescente ela acaba indo mais rápido, de certa forma, em comparação aos outros processos, né? Mas, assim, precisa acionar a escola, conversar com a escola, ver qual é, o que eles estão fazendo, dar esse suporte, né, para a criança, ver o que eles estão fazendo. E agora, se realmente as coisas não acontecem, a negligência, porque é muito dolorido. A criança ela é obrigada a ir para a escola, né? Ela tem que ir para a escola todos os dias. E você arruma teu filho, encaminha ele, tu sabe que ele está indo lá. Para ser torturado, né? Entende? Então é algo assim que os pais realmente eles não podem deixar passar. Tem que buscar a escola, acionar a escola para ver o que eles estão fazendo e quando a escola realmente não toma medidas. E aí então tem esse suporte, né? Essa medida maior que é buscar justiça mesmo. Outra coisa que eu queria perguntar, Samara, mais ou menos assim, porque existe aquele clichê, né? Antigamente não existia bullying, hoje em dia essa geração aí tá muito sensível, então cada um tem né, uma perspectiva. Então, a nível profissional, a nível de pessoas que entendem a fundo essa problemática, né, do bullying, a partir de quando que seria uma brincadeira de mau gosto ou a partir de quando que a gente chama, não, realmente isso é um bullying, assim. Vamos exemplificar um pouco, assim, para os pais se situarem. Tá, então assim, muitos foi se confundido e ainda dizendo assim, não, isso é só uma brincadeira de idade, não dá bola que logo isso passa, enfim. Crianças são malvadas mesmo. Então assim, estão só brincando, eles estão fazendo isso, mas depois já estão brincando de novo e tá tudo bem. Isso. A diferença está em que quando é brincadeira, todos se divertem. E o bullying, a vítima, ela não está se divertindo. Os outros se divertem, mas a vítima, ela está sofrendo. Então, por exemplo, existe uma configuração grupal em que, vamos supor, tá lá 4, 5 grupos de crianças e que fazem parte, estão sempre convivendo juntos. E aí eles praticam bullying contra uma criança, né? Mas ali no outro dia já estão ali conversando, não sei o quê, mas daqui a pouco estão fazendo bullying ali de novo ali com ele. Então tá sempre, mesmo mantendo uma relação aparentemente de amizade, mas esse grupo está constantemente diminuindo, está excluindo, está fazendo chacota, está fazendo deboche, está intimidando, em que aquela criança que está sofrendo, ela vai sendo rotulada de uma forma negativa, né? Então aquilo ali também acaba sendo uma forma de bullying também. Agora uma pergunta que eu sempre ouço também, é um clichê. Essa criança que sofre bullying, ela vai se fortalecer? Porque isso é um clichê que muitas, principalmente homens, né, com relação ao menino, deixa de lado, ele precisa ficar mais esperto mesmo, ele precisa... Isso vai fortalecer ele. Um treino pra vida. Treino pra vida, esse tipo de coisa. Isso realmente acontece? Essa fala acontece. Não Essa fala acontece. Mas a gente sabe que, na verdade, quando tem uma série de consequências negativas, né? A criança e adolescente, quando vai sofrendo isso de uma forma tão intensa, pode levar a situações drásticas, como a automutilação, a tentativa de suicídio, porque ela vai criando uma autoimagem dela. Então, o outro está falando todas aquelas coisas negativas e aquilo vai se tornando a voz interior da criança e do adolescente. Ela vai ouvindo aquilo, vai entendendo que aquilo é ela.
Então, justamente por, desculpa te interromper, justamente porque ela é uma criança, um adolescente, quer dizer, ela não tem ainda uma personalidade. A formação da personalidade, exatamente, e não tem ainda uma segurança emocional, né, para achar que saber realmente quem ela é, tudo de bom que ela tem dentro, né, que nem você acaba de dizer, né? Sim, aí a gente vai ver as consequências do bullying que vai começando a apresentar. Então, alguns sinais até, né, digamos assim, a criança ou adolescente não quer mais ir para a escola, né? Diminui o desempenho escolar, tá dando horário de ir para a escola, eu tô com dor de barriga, será que eu posso ficar em casa, eu tô com dor de cabeça. Essas acabam sendo reações, são sinais que vêm demonstrar que o aluno está sofrendo bullying, né? Então, assim, não é uma questão de um treino para a vida, a pessoa entra em sofrimento emocional. Então a gente tem que estar desperto a isso. Então, digamos, eu tenho que desenvolver uma ansiedade, eu tenho que desenvolver uma depressão, eu tenho para depois ter esse olhar. Não, ele já é afetado na sua autoestima, na sua autoconfiança, a autoimagem. E aí é a questão de quando no início da minha fala, que eu atendo adultos também, porque consequências na vida adulta que a gente vai ver que é do bullying. Na infância, que a pessoa sofreu bullying na infância, não conseguiu elaborar isso no decorrer da vida e depois, na vida adulta, ela não consegue dizer não para o outro porque ela tem que sempre busca de amor, de reconhecimento. Ela não era vista na infância, ela era negada, ela era intimidada, ela era excluída no grupo de amigos. Então agora na vida adulta ela não consegue dizer não porque ela quer ser amada, que ela quer pertencer, que ela quer fazer parte de um grupo, que ela quer ser aceita, tem dificuldade em relacionamentos, de repente se envolve em relacionamentos abusivos porque é uma relação de abuso, né? O bullying ele é uma relação de abuso e aí às vezes a criança ela fica tanto tempo dentro dessa relação que na vida adulta daqui a pouco está envolvida em relacionamentos tóxicos. E o que eu vejo muito em consultoria, ela passa esse esquema como natural, esse sofrimento que ela teve a vida toda, como se fosse uma coisa natural para a próxima geração. Isso que acontece muito com o nosso tema da superdotação, né? Eu sofri bullying e eu sobrevivi, e então o filho, ele acha, ele vai também sobreviver e passa esse sofrimento também para a geração seguinte. Esse aí, olha... É o mais cruel. Né? É cruel difícil. Demais. Porque aí fala a geração mimimi. Né? Aí eu costumo dizer assim, a criança sofre bullying por sofrer bullying, no sentido, coitadinho, pobrezinho, tá sofrendo bullying, né? Então, o que acontece? Eu sofri bullying e olha quem sou eu hoje, olha as coisas que eu conquistei, que eu lidei, mas e se você não tivesse sofrido bullying? Quem seria uma pessoa ressentida, uma pessoa que não sabe controlar as emoções, o que eu vejo em consultoria, né? Uma pessoa que às vezes é violenta por nada, pessoas extremamente explosivas, que, por exemplo, não conseguem ter o seu cotidiano normal, às vezes no próprio trabalho, né? Eu vi um pai assim, um dos casos que me marcaram muito, que tinha essa postura com relação ao filho e... vendo a situação do pai, ele realmente tinha um cargo, conseguiu um excelente emprego, né, na área de exatas, era um chefe, né, e era lá em cima. Só que como ele era uma pessoa colérica, né, uma pessoa que tinha que se isolar, não porque ele queria, mas porque ele não conseguia lidar com outras pessoas, né, por causa da questão colérica. E daí isso refletia também em casa, quer dizer, ele tinha uma porção de problemas que tinha muito a ver com essa situação de bullying, mas ele não conseguia ver isso e ainda queria passar, não é que queria, né, mas sem querer acabava passando para a próxima geração, né? Para o filho dele, que, né, tinha características semelhantes dele quando criança. Então, como é importante esse tema ser falado, né, e ser trabalhado para que a próxima geração, pelo menos a próxima geração... E assim, então a gente vai ver
várias consequências que vai se manifestando ao longo da vida, na vida adulta, né? Pessoas que são muito perfeccionistas, então tá buscando uma aceitação, tá buscando esse amor que não teve, né? Dentro dessa relação grupal, na escola, como o amor, a relação afetiva dos colegas, né? Que ela foi negligenciada. Então deixa eu ser a perfeita, deixa eu fazer tudo direitinho, porque eu vou ser vista, eu vou ser amada. Enfim, né? Enfim, isso. Né? E até mesmo assim, ser vista pelos pais, pela família, porque a criança, às vezes, muitas vezes elas nem falam que estão sofrendo bullying. Né? Então existem... crianças mais sensíveis, elas não falam, elas calam a boca e sofrem em silêncio. E aí depende muito dessa também dinâmica da família, em que diz assim, olha, não, porque meu filho é inteligente, porque ele é forte, porque ele é corajoso. Então na escola essa criança, ela tá sofrendo, mas ela tá aqui guardando assim, não, eu tenho que ser forte, eu tenho que suportar. Tem que manter a imagem perante os meus pais, né? Isso. E se eu for falar, eu vou estar mostrando uma fraqueza, né, que eu não consigo lidar bem, a minha fragilidade. Então acaba... Eles vão se decepcionar comigo, né? Criança nunca quer que os pais se decepcionem. Né? E aí, assim, e também, ou pode ser, tem várias motivações, ou ter medo de falar para os pais, mas eu vou falar, mas eles não vão me dar atenção, porque de repente o pai, não, o filho quer falar com ele, né? Mãe, me dá atenção aqui. Não, depois eu falo contigo, deixa eu terminar não sei o quê. E acaba esquecendo. Aí a criança vai dizer assim, não, né, nem vou tentar falar porque vai achar que é bobagem, que é bobeira. Ou quando a criança às vezes está com um momento de dificuldade e os pais dizem assim, não, mas isso logo passa. Não dá a importância, não valoriza o sentimento da criança, a expressão dela. Então, ela pode achar, bom, nem vão dar tanta importância. Nem vou falar nada, deixa eu ficar quieta. E aí, como eu falei a respeito do bullying, que não precisa nem falar uma palavra para acontecer, também tem a situação de que a criança ela pode ficar na dúvida de mas será que o que estão fazendo comigo é algo ruim mesmo? Mas não estão me batendo? Não estão me agredindo? Será que isso é bullying? Será que não é? Será que está me fazendo mal? Então também pode gerar essa questão da pessoa não se situar. Não se situar. Então é importante também que os pais ajudem as crianças a reconhecer esses sinais. Mas daí quando que os pais vão perceber, né, dentro de uma situação dessa em que a criança não fala, aí vem a ser baixo rendimento escolar, ela está isolada dentro das atividades da sala de aula, tem que fazer um trabalho em grupo, ela não tem um grupo para estar fazendo, ela está sozinha, ela está isolada. E se sente mal com isso. Sim, claro. Né? Porque nesse nosso nicho, né, de superdotados, tem crianças que se sentem relativamente bem, tendo a sua solitude, né, a sua autonomia, né, de acordo, porque ela tem um ritmo de aprendizado diferente. Mas o que a Samara está colocando é quando a criança gostaria de fazer parte, mas não está conseguindo, está sendo excluída. Exato. São duas situações também diferentes. Isso, né? Aí não vão montar um time ali para praticar um esporte, ela não é escolhida, né, pelos colegas ali na hora do recreio. Não é nem perguntada, né? Ela é totalmente ignorada. Ignorada. Né? E as festinhas de aniversário não é convidado, não recebe os convites. Então tem essa exclusão que vai acontecendo. Então, como eu falei, não receber os convites é clássico. Né? Esse é bem clássico. Então, assim, quando eu falei a respeito do que é o bullying, o conceito de bullying, então é todo tipo de comportamento. Então aqui a gente já vem falando vários comportamentos que vêm apresentando, isso é bullying, isso é bullying. Vocês vão ter que ver esse vídeo umas 2, 3 vezes, porque é coisa, viu? Sim. Porque não tem uma determinação específica. São várias formas de comportamento que vem caracterizar uma intimidação, uma exclusão, uma perseguição constante. Então são comportamentos que caracterizam isso e que eles são constantes, são repetitivos. Não é algo que foi ocasional, não. Né? Aí pode ter os apelidos, ele é muito comum com os apelidos pejorativos, dentro de uma característica da vítima. Né? Então ele se manifesta muito dessa... O bullying, eu costumo dizer que ele inicia através de uma violência psicológica, em que ela não começa já com agressão física, ela tem uma sua evolução, digamos, aquele é o ponto fraco ali, eu vou começar então com essa
exclusão, vou começar intimidando com o olhar, né? E aí ele vai evoluindo com os apelidos, e aí pode evoluir para violência física, para violência sexual, para extorsão de bens materiais, né? Então a criança daqui a pouco, mas eu comprei, cadê aquela caneta bonita que eu comprei para ti? Ah, eu perdi. Aí tá sempre perdendo material, vai ver a criança tá dando, né, pro colega, porque o colega tá ameaçando ele de agressão. Então ocorre essa extorsão material. Uma ameaça, né? Uma violência mesmo, né? Então são várias formas em que a gente tem que estar realmente prestando atenção dentro dessas características, que é intimidação, exclusão, perseguição constante, que ela é repetitiva, que ocorre entre pares. E o que então a gente pode fazer para que esse ciclo, né, para que isso termine? O que os pais podem fazer, né, quando eles percebem, e os professores, pelos professores você já começou a falar, né, mas o que pode ser feito então para melhorar, para acabar com essa situação? Então assim, vamos por partes, né, ali. Vamos pegar primeiro a criança, né? Então assim, é importante, até como a gente está falando sobre altas habilidades, enfim, então superdotados às vezes têm aquela comunicação verbal mais articulada, né? Então é importante orientar a criança para que olhe nos olhos do agressor e ela seja firme e impositiva e diga assim: pare com isso, eu não gosto disso, mas não ficar num discurso. Sim. Né? Uma frase que seja firme, né, e objetiva e clara. Para com isso agora. Eu não gosto do que você está fazendo. Sim. Sabe? E sai. Não vai ficar articulando, tentando justificar uma questão moral, né? Sim, você não porque é o que eles tentam. É isso, porque daí eles vão estar buscando justamente dentro dessa articulação para continuar a persistência. Eles acham, quando são crianças, eles acham, o superdotado, ele geralmente acha que esclarecendo o agressor, não vai ter entendimento. né? Argumentando, porque essa é geralmente a estratégia mais usada pelas crianças superdotadas, né? Sem sucesso, porque o outro não tá nem aí para a argumentação dele, né? Mas também não significa que falar dessa forma vai romper o ciclo. São estratégias para ajudar. Tem né? que ser um conjunto de estratégias. É um conjunto. Então, assim, a criança ela tem que, independente se ela ser superdotada ou não, mas ser firme na frase, né, e falar com firmeza, né, sendo objetiva. Para com isso agora. Você me respeita. Eu não gosto disso. Então, frases dessa forma. E tem que buscar um adulto. Tem que falar para o professor, porque aí a escola tem que trazer esse acolhimento, esse olhar para a criança. E aí, assim, então, falando a respeito da criança, falando a respeito dos pais. Primeira coisa, quando a criança ela falar, é importante que os pais acolham a fala dessa criança. E não falem, isso é besteira, não. Deixa disso, bate nele também. Não. Sabe, porque é o que a gente foi acostumado, né, É o que é o comum, né? Mas assim, os pais, primeira coisa, eles têm que saber o que está acontecendo. Escute, né? Escuta a tua criança, o teu adolescente, o que ele tem para te falar. Procure explorar com tranquilidade, porque daqui a pouco a criança fala e aí o pai ou a mãe que já sofreu bullying, que já tem seu próprio histórico, já flora aquela emoção, já mexe nas suas... Eu vou lá na escola e vou resolver isso agora, não sei. Não faz isso, né? Tenta segurar a tua emoção, até mesmo se você não sofreu bullying, mas sabe que a tua criança está sofrendo, também vai mexer, né, com as tuas emoções. Sim. Procura entender e acolher essa criança, até para não assustar ela, né, dependendo de como que o pai e a mãe já fica ali, mexendo nos brios, enfim. Sim. Né? Então, escuta com tranquilidade o seu filho, mas de uma forma atenta. Tenta colher as informações, saber
quem é que está praticando bullying, em que local, se é na sala de aula, na aula de qual professor, se é no recreio, no banheiro, no corredor, entrada ou saída da escola, porque... Fala para anotar, a criança é boa de anotar, criança superdotada é boa de anotar. Anota, observe e anota. Colhe todas essas informações, mas vai descobrindo assim com sutileza, né, o que está acontecendo. E acolhe o sentimento do teu filho. Procura saber, e como é que você se sente quando isso acontece? Né? Procura entender e deixa a criança falar e acolhe esse sentimento da criança. Né? Demonstra um entendimento para ela. Um exemplo assim, claro, né? Eu vou trazer um exemplo meu mesmo. Né? Eu tenho uma filha de 4 anos e não é porque eu sou psicóloga que eu estudo o bullying, trabalho com isso, que a gente está livre desse tipo de situação, porque as crianças elas têm essa dinâmica delas e enfim, a gente precisa intervir, né? Outro dia a minha filha ela chegou, nós estávamos numa cafeteria, ela 4 anos, e ela simplesmente olha para mim e diz assim: mãe, o fulano na minha escola, ele me chamou de cocô, né? E aí eu procurei entender isso assim, é mesmo, filha? Ele falou isso pra você? E como é que foi? Então eu comecei o processo de exploração, porque às vezes os pais dizem assim, tá, mas tem que acolher, mas como que acolhe? Como que faz? Como que conduz? Sim, né? sim. Aí eu falei, mas e como é que foi? Como é que ele falou isso pra mim? Ah, mãe, a gente tava brincando e ele pegou e falou pra mim que eu era um cocô. Aí o acolhimento da situação, eu falei assim, nossa, filha, e como é que foi isso pra ti? Eu acho que não é muito legal quando alguém chama outro de cocô, né? Como é que foi? E aí ela falou assim, mãe, eu não gostei, né? Aí eu procurei saber se ela tava sozinha, com outras pessoas, daí eu falei assim, tá, e quando isso aconteceu, assim, você tava brincando sozinha, você tinha algum outro amiguinho perto de você? É uma descrição. É uma descrição. Então, assim, bastante sutileza. Tu vai conduzindo a conversa, eu fui conduzindo com ela para buscar esse entendimento. Então, eu demonstrei o acolhimento, dizendo assim, nossa, isso não é legal, né? Eu não ia gostar que me chamasse de cocô. Como é que foi para você? Então, isso estou demonstrando a empatia perante os sentimentos dela. E trazendo todo esse olhar, esse entendimento, para ver como que ela entende, como que ele está soando dentro dela, se ela está sozinha. E você falou para um professor, você falou para quem? Então é a forma como a gente vai conduzindo, vai explorando essa situação. Então é fundamental que os pais escutem com atenção, deem importância para o que a criança está falando, acolha o sentimento dela. Então esses são os primeiros passos. E, importante, falar, eu estou junto com você. Tá? Você precisa de ajuda, eu vou te ajudar, a gente vai resolver juntos essa situação, mesmo que você não saiba como resolver, né? Claro, porque a batata quente está ali na tua mão. A gente não nasceu sabendo, é tanta coisa que a gente tem que saber. Então a gente depois, né, termina a conversa, vai buscar se informar e ver os caminhamentos que vai dar, enfim. Mas é importante que a criança saiba que ela não está sozinha. E o pai, a mãe pode pegar e dizer assim, olha, eu não sei como resolver isso, mas eu vou te ajudar. Eu vou buscar uma forma. Você pode ser honesto com o seu filho. Né? Buscar essa relação de honestidade é muito importante. Então são, primeiramente, 2 camadas. Né? A relação da mãe e da criança que está sofrendo, né? E dos pais, então, com os professores, com a escola. Com a escola. Por isso é importante que os pais colham essas informações, porque não fica assim somente... Aí o pai ou a mãe vai lá na escola e diz assim, olha, meu filho me falou isso. Aí a professora começa a fazer perguntas e os pais não sabem. Às vezes fica somente um diz-que-me-diz-que. Né? Então pode não ser levado tão a sério do que os pais chegarem com a informação, olha, vem acontecendo isso com frequência, né? O meu filho, aí é importante falar também como é que o filho se sente, olha, depois disso a minha filha, ela disse que não gostou, ela não quer ficar mais perto do colega, então já apresenta também as consequências, então vai com isso descrito e informado que você já vai com munido de informações para levar para esse professor, dizendo assim, olha, está acontecendo isso, a frequência é essa, meu filho tem se sentido dessa forma e eu quero uma solução para isso. Então os pais, eles têm que já, não é só falar, mas já tem que pegar e dizer assim, olha, eu quero uma solução para isso. Qual é o programa
de intervenção que a escola tem? Tem a lei, lembre-se que tem a lei. Isso. Né? Como que vocês lidam diante dessas situações? Então, não é só dizer para a escola, tá acontecendo isso. Eu quero saber o que vocês vão fazer. Sim. Samara, você também dá curso assim, ou formações para as escolas, orientação, mentoria para as escolas? Sim, eu trabalho com isso também. Né? Então, escolas, professores, se vocês estão desesperados, sem saber para onde correr, a Samara pode ajudar. Sim, eu tenho, porque a escola, ela tem aí... Porque aí eu sempre falo, esse é um tipo de violência que é da escola. E é a escola que tem que resolver. Por mais que o pai e a mãe estejam ali, fervendo, querendo entrar lá na escola... Se for dentro da escola, é um problema da escola que tem que resolver. Claro. Né? Os pais têm que dar o suporte, manter a comunicação com a escola, dizendo assim, olha, estou aberto, o que eu posso ajudar, o que a gente pode fazer. Mas esse é um problema que a escola tem que resolver. E aí existe todo um programa de intervenção para dar esse suporte para a escola, de saber como que age, como que conduz e como que previne esse tipo de situação, né? Em sala de aula. Então, como que um professor está percebendo que o aluno está sendo constantemente excluído dos grupos, como que ele vai fazer para estar incluindo esse aluno? Porque muitas vezes não é que o professor não quer ajudar, ele não sabe como. Assim como lidar com a intelectualidade do superdotado. Não é que o professor não quer ajudar, é que ele não sabe como. Sim. Né? É o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes. Então, assim, os professores eles precisam estar sensibilizados para isso e também para reconhecer os sinais que está acontecendo, né, na sala de aula. E um ponto importante também, que nós temos o cyberbullying, que é um outro tipo de bullying. É um bullying moderno, né? O bullying virtual que ocorre... Mais para os adolescentes, né, eu acho. Que ocorre... Adolescente. Sim, são adolescentes. Então, assim, que ocorre através de redes sociais, mensagens de WhatsApp, tira foto do colega e aí fazem toda, né, a perseguição, a exposição dessa imagem, ridicularização, enfim. E mesmo dentro, digamos, que a escola diz, não, mas é um cyberbullying, está ocorrendo fora dos muros da escola, eu não sou responsável por isso. Não, a escola, ela é responsável. Se a clique é da escola, né? Mesmo em situações de cyberbullying, a escola também tem a sua responsabilidade para estar intervindo. E é importante que a escola esteja sensível para esse tipo de situação, né? Porque ela tem o seu papel de educação. Claro. Né? Não é somente passar o conteúdo, não. Agora, para terminar, eu só queria... Você foi falando, eu já fui lembrando assim, da minha vivência de consultoria também, né? Só um detalhe em comparação a essa grandiosidade que é esse tema, né? De difícil, complexidade. Eu já tive alguns casos, sim, em consultoria, que os pais, a mãe, no caso da minha consultoria, na época eram mães que elas não, por causa da sua história de vida, da sua personalidade, né, dela, ela não tem, ela está consciente de toda essa situação, mas ela não tem força na prática de defesa do filho. Por exemplo, ela não tem força de confrontar a escola ou de pedir ajuda para a escola. Né? As questões psicológicas que levam a pessoa a ser assim, eu não vou colocar agora porque eu acho que o fato é que a mãe não se sente segura, ela não tem forças para esse tipo de defesa. E o que para mim na consultoria na época era muito difícil, né, de compreender, porque mesmo online eu queria ir lá, né? Mas infelizmente não é possível. Então, para essas mães e é muito difícil para a mãe, porque ela é muito difícil para a mãe por causa do amor, não é que ela não ama, não é que ela não quer defender, ela não consegue, né? Tá mais forte do que ela. O que essa mãe deve fazer? Se você não tem força, não consegue fazer isso,
Ela deve procurar quem, essa mãe? Uma psicóloga para ajudar? Preciso procurar um psicólogo, né? Buscar terapia. O psicólogo pode ajudar essa mãe? Pode ajudar, com certeza, né? Então, assim, qual é o motivo que essa mãe não está conseguindo ir? Né? Qual é a dor que está afetando nela essa situação do bullying do filho? Ou essa dificuldade que o filho está afetando? Tá doendo nela, né? Então, ela quer fazer, mas ela não consegue. Então, ela precisa procurar um profissional da psicologia, fazer uma terapia. Para se fortalecer, para ela poder defender a criança. Com certeza. Precisa, né? E até mesmo, assim, os pais que não passam por essa situação, mas estão em situações de bullying com o filho, é importante também procurar um profissional, né, com conhecimento habilitado dentro dessa área do bullying, para justamente saber quais são os passos, quais são os encaminhamentos, para conseguir estar mais seguro para agir com o seu filho e também para intervir com a escola, buscar apoio com a escola, porque eu costumo dizer assim, para os pais, não veja a escola e o professor como teu inimigo. Eles não são teus inimigos. Não são. Né? Veja ele como um aliado. Leve o problema do seu filho e diz assim, olha, estamos passando por isso, preciso de ajuda. Preciso que você resolva isso. Isso está acontecendo, esse tipo de situação que o meu filho está sofrendo, está acontecendo aqui. Então eu estou trazendo essa informação porque talvez você não tenha visto, né? Então estou te apresentando e eu quero uma solução. Veja a escola como um aliado num primeiro momento. Sim. Claro, daí se ocorre situações de negligência, aí sim. é um outro, né? Mas não vá para a escola, né, com os nervos à flor da pele, né? Porque aí você às vezes pode bater de frente, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis de encaminhar. Leva uma pessoa junto. Uma pessoa que entenda um pouco mais, um mediador, se possível, se você se acha muito inseguro, né? Então, assim, se os pais estão inseguros, é importante buscar um profissional para justamente estar orientando, para eles estarem seguros e saber como conduzir e como ajudar o filho. Porque, como eu disse, esse é um problema que a escola tem que resolver dentro. Aí os pais podem pensar assim, ok, eu coloquei o problema lá, eles que têm que resolver? Não, os pais têm um papel fundamental dentro de casa com o seu filho, que é justamente trabalhar a autoestima do filho. E quando eu falo trabalhar a questão da autoestima, não é somente de colocar o filho para fazer atividades que ele goste, que seja prazeroso, que ele veja que ele não é aquilo que estão fazendo dele na escola. Não é somente isso, mas que a sua voz interior, aquela voz que nós conversamos com a gente mesmo, seja uma conversa, um diálogo dele de valorização, em que a criança saiba ela se valorizar, em que a fala dos colegas na escola não seja essa fala que ele internalize, mas em que os pais devem trabalhar a autoestima do filho para que ele internalize de uma forma positiva quem ele realmente é. Então, pelo que eu entendi, os pais é bem parecido o que a gente faz com a questão da superdotação em si, ou seja, os pais eles têm de buscar informação para eles, né, do que fazer, do que é possível fazer com relação a essa problemática, mas isso não tira a responsabilidade dos pais, né, dos pais mesmos agirem, ou seja, colocar a mão na massa. Diretamente com relação à criança, porque eu digo isso, pode parecer óbvio, mas nada é tão óbvio, né? Porque hoje em dia, no dia a dia, na correria, os pais estão tão ocupados que, infelizmente, hoje a tendência de você terceirizar é muito grande, né? Então, manda para o psicólogo resolve. O psicólogo ele faz a parte dele, mas o psicólogo ele não pode fazer tudo, né? Existe essa relação que é única entre pai e filho, que precisa ser fortalecida e precisa ser adaptada de acordo com a situação, né? Preciso ter essa relação forte. Sim, exato. Né? Samara, muito obrigada. Nossa, eu ficaria aqui mais 1 hora falando com você. É muito conteúdo, né? Nossa, muito. E é muito interessante. E é muito necessário, muito importante, né? Ainda mais falando assim como uma pessoa que
né, que nós estamos vendo que domina tanto o assunto, é uma delícia. Né? Vocês podem escrever aqui, né, o quanto vocês gostaram desse nosso tema, né, dessa nossa abordagem, e vocês podem escrever também outros focos, né, outras perspectivas que vocês gostariam que fossem abordadas e que porque a gente não pode fazer. Se vocês gostariam de uma live, por exemplo, né? Eu tenho também o meu Instagram. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, Instagram. Sim, todos os meios de comunicação, né? Enfim, e aí em que lá eu tô sempre postando conteúdos, né, para trabalhar para os pais reconhecerem os seus filhos, quais são os sinais e também as consequências que apresentam na vida adulta. Então ali de repente você pode estar vendo um conteúdo meu e dizer assim, puxa, né, então isso aqui tá falando exatamente com o que eu sofri lá na escola e por isso que agora estou me comportando desse jeito, né? Sim. Então aí pode também estar acessando e buscando informações. Claro, claro. Então tenham a Samara como grande conhecedora do tema, né, que pode nos ajudar e nos orientar bastante, tanto em termos de escola, como em termos de pais, né, e de professores. Né? E o adolescente também, você trataria com... No caso, ela está na Alemanha, então presencial seria só possível... Só online, né? O atendimento online. Então, assim, aí eu trabalho com essa questão da orientação dos pais, para estar instrumentalizando e de como que pode estar trabalhando com essa criança. Né? A escola orientando os professores, a escola de como está manejando a situação do bullying que está acontecendo. E né? conversar então, com adolescente você também faz? Com crianças não, mas com crianças não online, né? Isso. Então, muito obrigada eu que pela agradeço sua presença pela oportunidade e até a próxima. Até. Obrigada.